Estamos de volta agora para falar sobre um benefício que não é usado. Olha só, aqui no estado, de 2.000 indústrias, apenas 90 aderiram à Lei do Bem, que é uma lei que oferece incentivos fiscais às empresas que investem em projetos de inovação. Mas a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, lançou um programa para tentar entender o porquê dessa baixa adesão e também incentivar as empresas a utilizarem essas vantagens. E quem está aqui para falar sobre isso é o Natalino Ugione, superintendente do Instituto Evaldo Lodi. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, nos explica melhor como é que funciona essa Lei do Bem, quem é que pode acessar e quais os benefícios que ela traz para essas indústrias? Bom, a Lei do Bem é uma lei federal, desde 2005 está em vigor, que confere incentivos fiscais para as empresas que investem em inovação. E ela atende as empresas que têm o regime contábil pelo lucro real, que essas empresas representam mais de 80% da arrecadação dos tributos federais. Então, se a empresa tem o regime fiscal pelo lucro real e investe em inovação, ela pode solicitar os subsídios conferidos por essa lei. Bom, vocês têm aí um projeto para tentar entender o porquê que ela não está sendo acessada, mas dá para imaginar já por que, o motivo disso? Isso. E essa realidade que nós vivemos em Santa Catarina, de um número percentual muito pequeno das empresas que podem fazer uso e não fazem, é uma realidade que se compara com a do país como um todo. E a nossa ideia com essa ação é, então, tentar entender as razões que levam as empresas a não acessarem esses recursos e, mais do que isso, ajudá-las a se organizar internamente para que elas possam fazer uso desses incentivos. E de que forma, na prática, isso vai ser feito? Bom, nós antevemos algumas sinalizações fortes em resposta a essa nossa dúvida. A primeira delas é o desconhecimento da lei. Então, muitas empresas não conhecem todas as nuances da lei e quais os benefícios que elas podem ter ao acessar esses recursos da lei. A segunda razão muito forte é a insegurança jurídica, a incerteza, porque a empresa ela solicita os incentivos fiscais e ela corre o risco, se o projeto não for considerado como inovação, de ter aquela solicitação glosada e ter que recolher os impostos com atraso e com incidências de juros e multas e tudo mais. Então, quanto mais organizada ela estiver em termos da gestão dos seus processos de inovação, mais segurança ela vai ter, mais certeza ela vai ter quando ela fizer aquela solicitação. Nós queremos interagir com 100 empresas, 100 indústrias, para ouvir delas as razões do porquê que elas não acessam, e depois nós vamos selecionar 30 com as quais nós vamos fazer uma consultoria especializada para ajudá-las a se organizar, ajudá-las a concretizar a transferência tecnológica, a fazer inovação e a acessar os incentivos da lei. E quantas empresas, de fato, aqui em Santa Catarina podem se beneficiar? Bom, nós temos um número total de 9.000 empresas, números redondos de 9.000 empresas que são lucro real. Dessas 9.000, analisando a base de indústrias da Federação das Indústrias, nós chegamos aos 2.300 que você citou no início da nossa conversa. Dessas 2.300, 90 solicitaram referentes a 2013, que é a última informação que nós temos. Ou seja, esse número de lá para cá já deve ser menor ainda, ou não? Do último dado que nós tínhamos, que era de 2012 para 2013, houve uma queda significativa. E nós queremos trabalhar para aumentar esse número. Nós temos uma indústria pujante, uma indústria que investe, que busca inovação. Nós queremos que essa indústria usufrua dos incentivos que são conferidos para as empresas que investem em inovação. Então, o senhor disse que essa realidade acontece em todo o país. Então, isso está acontecendo também em todo o país? Esse movimento para tentar levar o conhecimento até as indústrias do que é essa lei e o que ela pode beneficiar? A ideia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, quando aprovou o nosso pleito para que a gente realizasse esse piloto em Santa Catarina, foi que a partir dessa realidade, que é muito similar no país, menos de 10% das empresas do país acessam. E a partir do resultado que nós vamos conseguir nessa ação em Santa Catarina, fazer deste um projeto piloto e depois replicar nos outros estados do país. Olha que bacana, então vai ser feito primeiro aqui em Santa Catarina, uma espécie mais de uma vez Santa Catarina saindo à frente, coisa exatamente. Boa, para então ser expandido para outras regiões de todo o país. E essas são só vantagens, não tem por que não aderir e não usar esse benefício que está aí disponível para essas empresas. Exatamente, e esse é o nosso empenho, levar essa informação
clara para um número maior de empresas em Santa Catarina, para ajudá-las a serem mais competitivas. E um fator importante nisso é ela se organizar internamente, organizar o seu processo de gestão da inovação por projetos, ter isso documentado em termos técnicos, em termos financeiros, em termos administrativos, e aí ela não vai ter muita dúvida quando ela pensar em fazer essa solicitação. E vai contar com o apoio da Fiesc. E só para terminar, como é que as pessoas podem saber mais sobre essa lei? Onde é que elas encontram informação sobre isso? Bom, diretamente na Fiesc, nas nossas bases em todo o estado, nós temos pontos de atendimento nas vice-presidências regionais da Fiesc, pelo nosso site, pelo telefone. A equipe do IEL, que está à frente desse projeto na Federação das Indústrias, está à disposição. Nós temos recebido muitas solicitações de informações por e-mail, por telefone, e estamos atendendo a todos com maior interesse, porque o nosso interesse é que essa informação clara chegue ao maior número de indústrias em Santa Catarina. Daqui a um tempo a gente volta a falar sobre esse assunto para ver se essa realidade já mudou, então. Com resultados concretos para mostrar. Tá certo. Natalino, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite.